comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 1 ao 3. O Senhor Jesus é o nosso arco celeste. Quem já não viu o arco-íris? Jesus é o nosso arco celeste. Amém? Apocalipse 4, versículo 1, todos acharam? Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e ao que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe, a sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Quando João vê o trono do meu Senhor Jesus, ao redor do trono estava o arco-íris, que nós conhecemos assim, né? O arco celeste ao redor do trono do Senhor Jesus. Podemos assentar, abrindo comigo a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 6. Dia após dia, conforme nós vamos aprendendo a Escritura, aprendendo a palavra, nós vamos vivendo com Deus, nós vamos aprendendo a conhecer o Senhor. Não é verdade? Nós vamos estudando, nós vamos aprendendo, nós vamos vivendo, nós vamos enxergando, sendo podado de um lado, apertado de outro, e assim nós vamos estreitando o nosso conhecimento com o Senhor. Acontece que a terra ela estava sofrendo muito por causa dos seus moradores. Havia muita violência, muita depravação. O povo estava de cabeça virada, não é verdade? E hoje não está, pastora? Está. Nós estamos falando lá, né? E a coisa estava muito difícil mesmo, não tinha solução. Não havia ninguém que conseguisse, em seu juízo perfeito, ser detido para não fazer aquele tipo de coisa. Então o Senhor Deus ele chega numa conclusão. Qual é a conclusão? Eu vou destruir tudo. Que tipo de arrependimento acometeu o coração do Senhor? Mudança de ideia? Não, mudança de continuação de plano. Não é? Deus é imutável, ele não muda de ideia. Então tem gente que fala, Deus se arrependeu porque ele mudou de ideia. Não, ele não muda de ideia, ele não muda sua concepção. Não, ele simplesmente viu que não dava para continuar assim. Então esse arrependimento de Deus moveu dentro dele uma atitude contra aquilo que estava acontecendo. Então Deus olha e ele arrepende-se de ter criado o homem. Ele diz, eu não criei o homem para isso. Eu criei o homem para perfeição, eu criei o homem para santidade, eu criei o homem para pureza, eu criei o homem para bondade, eu criei o homem para que ele seja um ser humano que traga a minha imagem e a minha semelhança. A Bíblia diz em Gênesis 6, versículo de número 7, e disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de o haver feito. Não foi para isso que eu fiz. Então, eu quero exterminá-lo, acabar com a existência dele. E ele pode fazer isso, e pode fazer isso, porque ele é Deus, ele pode fazer o que ele quer. Deus, ele é maravilhoso, né, irmãos? Uma das coisas que eu e você, nós ficamos assim, pasmos e encantados com Deus, é a justiça dele. Deus não tem justiça, ele é justo. E ele olha para a terra, e ele vê, dentro de todo aquele povo, um homem. Quando Noé nasce, o pai dele fala, você vai chamar descanso. Essa foi a palavra profética do pai para o filho. Quando Deus olha para Noé, Deus vê uma diferença em Noé. Né? Deus olha e diz, esse homem é diferente. E a igreja é
luz e o sal da terra. E certamente eu e você, nós esperamos com certeza que o Senhor tem podido olhar para mim e para você e dito, essa é a minha igreja, ela é diferente. Essa é a minha igreja, ela é luz e ela é sal. Ela faz diferença nessa terra. Esse é meu filho, ó, dentro desse núcleo de trabalho, ele faz a diferença. Essa é a minha filha, ó, no meio de toda essa corrupção da escola, da faculdade. Esse é meu filho, ó, ele faz, é minha filha. Ela faz a diferença. A Bíblia diz no versículo de número 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, Deus olhou para Noé e ele viu algo diferente. E ele viu algo que não estava vendo em toda aquela historicidade de perversão. Aí o versículo 9 conta o porquê, o que é que Deus viu em Noé. A Bíblia diz assim, estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Qual era o segredo dele? Noé andava com Deus. Deus não quis destruir Noé junto com a terra, junto com a destruição dos animais e tudo junto. Ele diz, eu não vou fazer isso. Você sabe que o meu Deus e o seu Deus é um Deus muito justo. E é por isso que nós devemos temer cada dia mais, porque o nosso Deus, ele é justiça. Ele é justiça, tanto para mim, quanto para você, tanto para aquilo que nos interessa, quanto para aquilo que aparentemente torna-se para nós, às vezes, não bem quisto, não bem recebido, meio desfavorável. Ele é justiça. E a palavra do Senhor diz que Deus olha para Noé e Deus diz assim, eu não posso destruir Noé com todos estes homens, com toda essa geração. Então o Senhor deu orientação a Noé, você vai fazer uma arca. E deu as medidas, e deu como construir, e disse toda a situação para Noé. E o Senhor disse assim para ele, você vai pegar um casal de cada animal, de cada ave, de cada peixe. Não, peixe não. De cada ave, porque a água, peixe. De cada ave, de cada réptil. Só que dos animais limpos, você vai pegar 7 de cada. Ovelha, você vai pegar 7 ovelhas, fêmea e 7 macho. Bois, 7 bois, animais limpos. Você vê lá escrito em Deuteronômio. Bois, 7, vaca, 7. Então, os animais limpos eram 7. 7 casais. Os animais impuros, apenas um casal. E então, quando deu o dia estabelecido pelo Senhor, foi no dia 17 do ano 600 de Noé, a terra, a arca construída, ele entra e começa a chover. Não era chuva, era um dilúvio, porque vinha água de baixo e água de cima. E choveu 40 dias e 40 noites. E a situação fica difícil, todo mundo morre. Toda a terra é sucumbida naquele aguaceiro. A Bíblia diz que tudo demorou 1 ano e 10 dias, porque foi no ano 17 do segundo mês do ano 600. E no dia 27 do segundo mês do ano 601. Tudo, quando Noé saiu da arca, foi 1 ano e 10 dias certinho. Bom, o que acontece? Acontece que Noé sai da arca, e ele e a sua família, a única geração que a terra existia. A terra estava seca. Não tinha mais umidade, estava tudo bem. Ele soltou o corvo, soltou a pomba, tudo certo. Apenas ele e seus filhos, sua esposa e seus filhos, só. E agora? O que eu vou fazer? Somente nós. Não era um homem verdadeiramente diferenciado. A Bíblia diz assim, no capítulo 6, versículo 18, vê lá comigo. O Senhor diz assim para Noé. Achou? Mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca. Para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. Tá.
Ele entra na arca com toda a incumbência, obedece em tudo. O Senhor fala com ele que tem uma aliança com ele. Qual é a aliança que Deus havia feito com Noé? Diga para o seu irmão, tem uma aliança aqui, ó, uma aliança pré-determinada. Qual é? Uma aliança de preservação de vida. Eu vou te manter vivo. Essa é a aliança que foi estabelecida preliminar. Primeira aliança foi, eu vou te manter vivo. Você não vai morrer com toda essa geração pervertida. Então, isso é o que acontece. Bom, ele sai da arca no 8:16. Vamos lá. O Senhor dá ordem, sai da arca, tu com a tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Bom, saiu da arca, como eu estava dizendo, a terra só dele, só da família dele. Qual a primeira coisa que você faria? Qual foi a primeira coisa que Noé fez? Construir para si uma mansão, uma casa? Possuir as terras mais férteis? Buscar propriedade nas planícies? Havia um silêncio de Deus. Noé percebe que o coração de Deus tinha alguns contrapontos. Noé era sensível a tal ponto para saber o que ele deveria fazer. Naquele momento, não havia nenhuma ordem, não havia nenhuma direção. Quando Noé sai, tudo que Deus fala, Deus olha para ele e para os filhos dele e fala assim, ó, vá, crescei e multiplicai, vá. Só isso. E ele percebe que não existe nenhum contato íntimo. E ele percebe que não existe nenhuma abertura para com Deus. Ele era um homem que andava com Deus. Ele sabia, ele sentia, ele tinha discernimento. Você não percebe quando Deus não está bem com você? Que Deus está triste, que Deus não está contente. Nós percebemos e sabemos. Por quê? Porque nós temos intimidade com Deus. Então nós sabemos quando estamos desagradando o coração de Deus. Algo acontece dentro da gente. Você sabe quando o Espírito Santo está te convencendo porque você está frio espiritualmente. Você sabe quando o Espírito Santo está te convencendo porque você não tem feito, que você não tem agido, você não tem buscado adequadamente. Todos nós que um dia tivemos essa comunhão estreitada, nós somos sensíveis para saber que estamos em débito, somos devedores. E Noé sabia que existia algo no coração de Deus, não que ele houvesse feito. Mas Deus não se alegrou, nem se agradou com o juízo. Deus não estava contente porque havia matado milhares de pessoas. Não havia no coração de Deus o prazer de ter visto todos aqueles animais morrendo. Não havia. Noé foi sensível para sentir o que havia no coração de Deus. O que muitas vezes tem faltado para esta igreja contemporânea é essa sensibilidade de preocupar-se. Quando eu olho a diferença de Moisés e do povo, eu olho o povo de Israel olhando para as mãos de Deus. E eu olho Moisés, um líder, olhando para o coração de Deus. Quando ele dizia, se tu mesmo não fores conosco, eu não quero a tua presença, eu não quero o anjo. Senhor, mostra-me a tua glória. Você não vê Moisés pedindo carne. Você não vê Moisés pedindo conforto. Você vê Moisés pedindo Deus. Aquele é um biotipo de um crente que vê a face de Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, o nosso anseio, a busca, a nossa vivacidade, o nosso ensejo, a nossa avidez. Deus, eu quero ver teu rosto. Deus, eu quero ver teu coração. Deus, eu quero saber, eu quero te conhecer. Deus, eu quero.
Quem de nós ainda alimentamos dentro do nosso coração esse desejo absurdo que nos domina 24 horas por dia? Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu quero te amar de uma maneira melhor. Deus, eu quero saber o que te agrada. Deus, o meu interesse em viver é servir-te, amar-te, é querer-te. Noé tipifica a igreja resgatada da condenação. A família de Noé traz a representação da família que foi resgatada da condenação do inferno. Nós somos essa família, a família de Deus, que Deus olhou para mim e para você e disse: você não vai perecer junto com essa pessoa que está no seu mesmo pecado, que está fazendo a mesma coisa. O Senhor olhou para mim e para você e disse: você fará parte da minha família. Eu te farei entrar na arca, e a nossa arca é Jesus Cristo. Eu e você somos aqueles que fomos resgatados da condenação. Fomos salvos da condenação do juízo. E quando Noé sai da arca, ele não vai buscar um bom terreno, um bom abrigo para a família. Em primeiro lugar, ele não pensa na família. Em primeiro lugar, ele não pensa no que ele ia comer no dia seguinte, porque provavelmente o reservatório de alimento havia chegado ao fim. Primeira coisa que ele pensa: eu preciso agradar meu Deus. Eu preciso fazer algo que ele goste. Preciso dar alegria para ele. Será que nós temos sido acometidos por essa preocupação? Quando você lê Isaías 53, diz assim que o Senhor Jesus olharia para mim e para você, e Ele se alegraria conosco. E esse versículo é algo tão latente nos meus ouvidos diariamente. Diariamente. Eu sou a alegria do Mestre. Eu tenho que ser a alegria do Mestre. Eu tenho que ser a alegria dele. Eu tenho que dar alegria para ele. Eu tenho que dar alegria para ele. Sabe quando uma criança que faz de tudo direitinho para chegar para o pai e dizer: ó pai, o que eu desenhei. Ó pai, a nota que eu tirei. Somos eu e você. Nós queremos alegrá-lo. Nós queremos olhar para ele e dizer: Senhor, valeu. Ele verá o fruto do seu trabalho. Isaías 53, valeu, eu estou aqui, eu estou vivo. Eu tenho livre agência, e essa minha livre agência eu coloco aos teus pés como servidão. Eu te sirvo com alegria. O Senhor me deu liberdade, e essa minha liberdade eu coloquei diante do Senhor. E eu digo: eu sou servo do Senhor, eu quero te servir. Noé não pensou na família dele. Noé não pensou que ele tinha que plantar a primeira coisa, não. A primeira coisa que Noé fez foi pegar aqueles animais limpos e fazer um altar e sacrificar. Deus não havia ordenado, Deus não havia pedido, Deus havia silenciado. Quem de nós temos feito coisas que Deus não pediu, mas nós ficamos desesperados para fazer alguma coisa? Ficamos desesperados para que Ele olhe para nós e veja a diferença, para que Ele sinta cheiro de amor. Porque o que Deus está sentindo na terra, no meio da igreja, no meio do seu povo? Frieza, rivalidade, avareza. E tudo isso é o cheiro que está subindo. Mas quando um de nós somos alertados e dizemos: Deus, eu preciso ter cheiro de vida. Eu preciso ter cheiro de graça, cheiro de amor, cheiro de favor, cheiro de bondade, cheiro de misericórdia, cheiro gostoso. Eu preciso, Deus, pegar aquilo que eu tenho e colocar no teu altar. Se fosse uns de nós aqui, poderia dizer assim: eu tenho 7 ovelhas, vou pegar uma, vou ficar só com 6. Num período de escassez desse, eu acho que aí não é isso que Deus quer, não. Não é isso que Deus quer. Porque Ele mandou pegar 7. Eu vou pegar uma, vai que eu pegue justamente a mais fértil. No coração de Noé não havia avareza. No coração de Noé havia só um entendimento. Ele me livrou da morte e da condenação para quê? Por que o Senhor te livrou da morte e da condenação?
Por que Ele tem nos livrado diariamente? Porque Ele tem nos abençoado? Porque Ele nos salvou? Porque Ele tem nos dado o Seu Espírito Santo? Por quê? Por quê? Por quê? Isto é uma pergunta que é latente aos nossos ouvidos. Por que eu ainda estou vivo? Muitos morreram, não alcançaram a idade que eu tenho. Porque eu tenho o que eu tenho. Porque eu recebi o que eu recebi. Por quê? Por quê? Por quê? Existem pessoas que resolvem as interrogações voltadas para Deus. Deus, por que está acontecendo isso? Deus, por que está acontecendo aquilo? Deus, por quê? Mas as interrogações são para nós. Por que eu tenho o que eu tenho? Por que eu recebi o que eu recebi? Por que eu estou onde eu estou? Por que eu alcancei o que eu alcancei? Por que eu sou como sou? Por que eu tenho o que eu tenho? Por que eu vivo ainda? Porque eu ainda estou vivo. Qual é a razão de eu estar vivo? Qual é a razão de eu ter o que eu tenho? Qual é a razão de eu ter o Espírito Santo? Qual é a razão de eu ter o sangue de Cristo? Qual é a razão de eu coexistir, de eu viver? Qual é a razão? E Noé entende aquilo. Ele faz um altar. E ele sacrifica no altar. E Deus sente cheiro. Cheiro de amor. Noé amava a Deus. Noé era grato. Grato, cheiro de gratidão. Você sabe qual é o cheiro de gratidão? Humildade. Sabe qual é o cheiro de gratidão? Ajuda o próximo. Você sabe o que é cheiro de gratidão? Servilismo ao Senhor, aos nossos irmãos. Isso é cheiro de gratidão. Pessoas gratas são gratas porque se colocam no lugar dos gratos, porque praticam a gratidão. Deus sente cheiro de gratidão, Deus sente cheiro de amor, Deus sente cheiro de um coração que estava interessado no coração dele. Quando você chora na sua intimidade, você não está chorando porque você tem problema, você não está chorando porque você está passando fome, você está chorando porque você o ama, e você olha para ele e diz: Senhor, eu te rogo, eu te peço, Senhor, eu não sei como expressar esse meu desespero, mas olha para mim e vê o que existe dentro de mim, que não é bom, que não gosta o teu olhar. Senhor, por favor, faz com que eu seja agradável à tua vista. Essa era uma preocupação de Davi. A Bíblia diz assim, versículo 20 do capítulo 8. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Ele oferece de todo o animal limpo. No total foram 7 sacrifícios, um de cada espécie. E ele oferece ao Senhor. Ele não esperava o que ia acontecer. Ele só fez porque era dever dele. Nós fazemos coisas, nós não estamos interessados em recompensa. Quando nós buscamos mais a Deus, quando nós buscamos transformação, quando nós nos arrependemos, quando nós nos humilhamos, quando nós mudamos o curso da nossa vida, nós não estamos interessados naquilo que vamos receber, nós estamos interessados naquilo que estamos oferecendo, aquilo que Ele vai sentir, aquilo que Ele vai receber da nossa parte. Quando nós viemos ao culto, o primeiro objetivo nosso não é o que eu vou receber, mas o que eu tenho para oferecer. Hoje eu vou cantar para Ele, hoje eu vou abrir meu coração para Ele, hoje eu vou falar com Ele, hoje sou eu e Ele. E a Bíblia diz assim: o Senhor sentiu, versículo 21, o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração. Deus fala consigo mesmo. Você tem feito Deus falar com o próprio coração? A Bíblia diz assim: não tornarei a mais amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como eu fiz. Você acha que o que Noé fez, ele imaginava que ia produzir tal efeito?
Não. Você não imagina o que as coisas que você faz na direção do Espírito Santo de Deus, para Deus, redunda. Agora a grande pergunta, ultimamente, o que você tem feito para Deus, sem Ele cobrar? Você já percebeu que nós só funcionamos por cobrança? Ainda ele diz bem assim, né, o profeta, nós não somos como animais movidos por cabrestos, funcionamos apenas na machucadura. Não. Quem de nós temos oferecido a Deus aquilo que voluntariamente flui? Aquilo que voluntariamente exala de dentro de nós? Quem de nós? A Bíblia diz que Deus sente o cheiro suave. E o Senhor fala ao seu coração, nunca mais eu vou amaldiçoar a terra com o dilúvio. Capítulo 9, versículo 1, Deus ficou animado. Deus começa a falar com Noé. E ele faz 4 alianças com Noé. 4. E essas alianças com Noé é minha e sua também. Primeiro, versículo 1. E abençoou Deus a Noé. Diga amém. A bênção não é o que eu recebo. A bênção sou eu. 2 pessoas que expressam tanto Abraão quanto Noé. Abençoou Deus Noé. A partir daquele momento, Noé era um homem abençoado. Ou seja, onde ele fosse, o que ele fizesse, aconteceria, porque ele estava agora debaixo da bênção do Senhor. Quando eu e você aceitamos a Cristo, Deus me abençoou e abençoou você com a salvação, com o nome escrito no livro da vida, com a presença do Espírito Santo de Deus, que nos dirige, nos convence, nos guia, nos abençoa. Nós somos abençoados. Diga amém. Por quê? Porque Deus tem uma aliança conosco. Nós somos abençoados. Em Cristo somos abençoados. E o Senhor diz assim, e a seus filhos disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Quando eu sou abençoada, quando você é abençoado, essa bênção, ela abrange e ela impera sobre a sua família. Diga amém. O Senhor começa a restaurar a raça humana por meio da família de Noé. Pastora, mas teve um que não deu certo. Não importa, mas 2 salvou, a maioria salvou. Então o que é que nós precisamos de entender? Que a primeira obra que Deus fez na nova aliança, que Deus estava fazendo com Noé, era a restauração familiar, a restauração primeiro individual de Noé. E depois a restauração familiar. Esse é o primeiro propósito. Segundo, vamos lá, versículo de número 2. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda ave dos céus, e todo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Segunda, pacto da aliança. O Senhor restaurou o domínio do homem sobre a criação. Diga amém. E em Cristo, Jesus restaurou o meu domínio próprio, o seu domínio próprio. Recebemos de Deus um presente. Quando somos tentados, não necessariamente precisamos cair. O Senhor restaurou o nosso domínio próprio, que é uma das virtudes do Espírito Santo de Deus. Quando o Senhor abençoa Noé, Ele diz assim, eu devolvo a vocês, eu relato a vocês, segunda parte do meu pacto, da minha aliança. Vocês terão domínio sobre a minha criação. Isso até hoje. Agora, o que Cristo restaurou, porque Cristo é o nosso arco, o arco da nossa aliança. Cristo restaurou o seu domínio sobre o que você pensa, sobre o que você quer, sobre o que você gosta.
Não permita que Satanás te convença do contrário. Jesus nos dá poder e autoridade para que possamos presidir e não sejamos subservientes àquilo que existe ou ao nosso redor ou dentro de nós. Ele restaurou a nossa aliança com Deus, fazendo com que nós tivéssemos domínio próprio. Diga amém. Terceiro, versículo de número 5. Ele fala sobre, a partir daquele momento, a permissividade do homem comer carne, mas nunca com sangue. Versículo 5, certamente requererei o vosso sangue. Agora ele fala sobre o homicídio. O sangue das vossas vidas, da mão de todo animal, o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Terceira parte da aliança. O Senhor começa a dar leis. Diga comigo, leis. Uma das maneiras de Deus nos abençoar é nos dando mandamentos. Existe crente que não consegue entender. Ele acha que os mandamentos é contra ele. Os mandamentos é a favor da sua vida. As leis é a favor da sua vida. É para que você não incorra em maldição. É para que você não incorra em desastre. Esse é o objetivo das leis. Primeiro, Deus abençoa Noé e sua família. Segundo, no versículo de número 2, o Senhor restaura o domínio. Terceiro, o que ele faz? Diga. Diga para o seu irmão. Versículo de número 6. O que ele dá? Mandamento. Você sabe por que Deus diz para você não? Porque Ele te ama. Não é isso que diz em Hebreus? O Senhor corrige e exorta a quem Ele recebe de filho. O Senhor coloca leis. Terceira maneira dele renovar a aliança. Quando o Senhor Jesus nos deixa mandamentos, nos deixa lei, e vamos falar a verdade que a graça, ela é muito mais comprometedora do que a lei. A lei compromete, a graça muito mais. A lei diz se você adulterar, a graça diz se você olhar. Olha só como a graça, ela é muito mais profunda no comprometimento do homem. Então as leis foram deixadas para que nós sejamos livres da condenação. Próximo, quarto, versículo de número 9. E eu eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, com toda a alma vivente que convosco está, de aves de gado, de todo animal da terra convosco, com todos os que saíram da arca, até todo animal. E convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Diga glória a Deus. Última parte da aliança renovada é: eu retiro a maldição. O Senhor amaldiçoou a terra com o dilúvio. Você leu isso hoje comigo. O Senhor retira a maldição da terra de nunca mais ser destruída por meio do dilúvio, por meio das águas. Maldição dos animais, maldição dos homens, nunca mais. Nunca mais haverá tempestades que destruirão toda a raça humana. Em Cristo, nunca mais haverá tempestades capazes de destruir você. Falando de Cristo e da renovação da aliança. Você foi abençoado pelo Senhor Jesus. O Senhor restaurou o seu domínio, o Senhor te deu leis. E nunca mais, por mais tempestades que você passa, você não vai morrer afogado. Amém? E o Senhor fica tão feliz, que Ele quer dar um sinal para Noé. Tão animado. De triste, Ele fica animado. Pastora, Deus ficou animado com um homem, pastora.
homem. Não estamos falando aqui dos filhos, não estamos falando da mulher. Nós estamos falando só de Noé. Pois é. Está explicado por que o Senhor tem ânimo quando você e eu produzimos um pequenino fruto. Quando a gente dá um pequenino passo. Quando você melhora um pouquinho, não é verdade? Quando você dá um sinal de mudança, de melhoria, o Senhor se alegra, se enche de planos, se enche de projetos para a minha vida e para a sua vida. Este é o nosso Deus. Enquanto que algumas pessoas que te cercam, ela espera você estar no ápice, ela espera você melhorar por completo, ela espera você provar que você é merecedor, ela espera inúmeras coisas. O teu Deus, Ele olha para mim e para você, e Ele percebe uma chamazinha lá no fundo, e Ele percebe uma situaçãozinha mudando da minha parte e da sua parte, e Deus já começa a esquematizar, formar planos, investindo muito mais. Por quê? Porque Ele é Deus e nós somos o alvo do seu amor. Ele é Deus. E Ele fica tão animado que Ele disse assim: sabe, Noé, eu vou te mostrar uma coisa. Eu vou te mostrar um arco. E esse arco vai ser o selo. A Bíblia diz assim, versículo de número 12. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco. O arco-íris é um arco de Deus. Tenho posto nas nuvens, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Você já imaginou Noé e a família dele quando começasse a chover? O desespero que eles iriam ficar? Começou a chover agora, será? Noé não, mas e os filhos? E as gerações que viriam? Começou a chover, começou a chover, começou a chover. Então começou a chover o temporal, a tempestade. Quando as nuvens dão um tempinho para o sol, quando aparece o sol, ele derrama os seus raios nas gotículas de chuva. É assim que os cientistas explicam o arco-íris. Derrama os seus raios nas gotículas de chuva que fica na atmosfera. E aí cria o arco colorido por causa do sol. Mas eu e você que somos crentes, quando eu vejo o arco-íris, eu lembro do quê? Eu lembro do pacto de Deus com Noé, noaico. Eu lembro o pacto de Deus de bênção. Eu olho e vejo o meu Senhor Jesus, a minha aliança, a minha esperança. Amém? E o Senhor diz assim para ele, versículo de número 15: então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, e toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. Diga glória a Deus. Bom, eu quero falar agora sobre o arco-íris. Eu quero falar que o arco-íris, ele é um arco, o arco celeste. E ele aparece no fim da tempestade. Quando a tempestade está acabando e ainda está derramando algum tipo de chuva ou não, e as nuvens dão um tempo para o sol, e você chega à conclusão que por mais que o céu ficou escuro, o sol estava por detrás das nuvens. O arco-íris não aparece na noite, ele aparece por causa do sol. Pode dar a maior tempestade na noite, você nunca vai ver um arco-íris, nem se você usar uma lupa, você só verá o arco-íris quando as tempestades acontecerem durante o dia. Jesus disse assim aos discípulos: enquanto é dia vocês devem trabalhar. Eu e você temos a consciência que o sol da minha vida e que o sol da sua vida tem um nome,
e Ele é o sol da minha justiça, e Ele é o sol da sua justiça, e Ele vai aparecer por trás de qualquer nuvem carregada, de qualquer nuvem pesada, de qualquer nuvem, em qualquer estação, em qualquer situação. Ali estará o meu Senhor, fazendo com que os seus raios me mostrem a aliança dele comigo, a aliança dele com você, dizendo para mim e para você: nenhuma tempestade vai poder amaldiçoar você, nenhuma tempestade vai destruir você, nenhuma tempestade vai poder tirar você debaixo da minha aliança. Nós temos o costume de nas tempestades acharmos que é o nosso fim, que não temos escolha. Ficamos com medo, ficamos incertos, ficamos inseguros. Mas quando você olha, quando a tempestade começa a dar uma diminuição, você olha e você vê o selo da aliança dele. Não há tempestades que possa tirar você de debaixo do poder da aliança do seu Cristo. E ele diz assim para você: você é bênção. Não importa se agora você não consegue tocar em nenhuma, não importa se agora você não consegue vislumbrar nenhuma, você é a bênção, você é a bênção, você é a bênção. Diga amém, diga amém. E ele diz: eu estou restaurando o seu domínio, eu estou restaurando a sua segurança, eu estou restaurando o seu domínio sobre essa situação. Como ele disse para Josué: levanta-te, porque você está prostrado. Depois ele te dá leis, ele te dá regra, ele exerce sobre você o domínio da palavra. Amém? Diga glória a Deus. Depois ele olha para mim e para você e diz assim: filho, você se esqueceu que não há maldição que possa resistir a um coração quebrantado, a um coração que tem altares, a um coração que sacrifica, a um coração que se derrama, a um coração que permite com que eu sinta o cheiro suave. Às vezes Satanás está endurecendo seu coração, enrijecendo sua alma, trazendo para você revolta, ressentimento, trazendo para você dureza. Não permita que isso aconteça. O que o Senhor precisa receber de mim e de você? Esse cheiro de quebrantamento, esse cheiro. Se dói, chora. Se está aflito, suplica. Se está confuso, pede direção, mas quebranta, procura o caminho do quebrantamento. Foi o que Noé fez. Primeira característica do arco é no fim da tempestade. Fala assim para o teu irmão: espera, a tempestade já está passando. Você vai ver o arco, você vai ver o selo da sua aliança. Segunda característica do arco-íris: ele tira o medo. Você olha para ele e você fala assim: não vai ter dilúvio, nunca mais. Quando você olha para o arco da sua aliança, que é Jesus Cristo, você perde o medo. O medo tem sido a causa de muitas pessoas não chegarem ao fim. O medo tem sido a causa de muitas pessoas serem dominadas pela ansiedade. O medo tem sido a causa de muitas pessoas adoecerem fisicamente, emocionalmente. Quando você olha para ele, você perde o medo. Pastora, como é que eu faço para nunca sentir medo? Morra. A única maneira de você nunca sentir medo: morra. Quando você morrer, você não vai nunca mais sentir medo. Enquanto você estiver vivo, irão existir situações inusitadas, situações diferenciadas, desafios, que trarão a você sensações. Você é dotado de faculdades. Trarão a você ainda não é um anjo. Hoje nós estávamos falando disso na escola dominical. Você não é um anjo. E você sentirá algumas sensações, algumas emoções derivadas de alguns sentimentos. E aí você vai olhar para ele e você vai dizer: eu estou seguro. Eu estou seguro. Peraí, eu estou seguro. E aí ele vai começar a ministrar, lembra?
Lembra? Lembra de quando? Lembra como foi? Lembra? Era só medo, era só susto, nada aconteceu. Lembra? Lembra? E você fala, eu lembro, é verdade, eu lembro. Como que eu poderia ter me esquecido? Porque o medo, ele tira a nossa sanidade, ele tira a nossa sobriedade. E o arco, o nosso arco colorido é Jesus Cristo, que faz com que nós percamos o medo. Porque o amor, ele lança fora o medo. E o amor do Pai tem nome. E é Jesus. Terceira característica do arco. Onde você vê o arco? Na terra ou no céu? Por que você vê o arco no céu? Porque é para onde nós temos que olhar. É para onde eu tenho que olhar. É para onde você tem que olhar. Nós somos tentados na hora da aflição, olharmos para trás, olharmos para ver se nós temos pessoas amigas do nosso lado. Nós temos a inclinação de olharmos para frente, ficarmos com medo. Nós temos que olhar para o alto, olhar para o autor e consumador da sua fé. Olhe para ele, ele vai aumentar a sua fé. Ele vai gabaritar você, ele vai sustentar você. Olhemos para o alto. Para de olhar em direção à terra que você plantou. Você plantou uma sementinha lá, você está orando, você está regando, e você fica só de olho, só de olho, só de olho. Não. Coloque os seus olhos no Senhor Jesus. Será que mudou? Será que melhorou? Hoje me deu uma melhoradinha, glória a Deus. Ele respondeu, e no outro dia piorou um pouquinho. Piorou, não é o que eu esperava. Tire os olhos do terreno que você semeia. Olhe para Jesus, olhe para Ele, olhe para Ele, olhe para Ele. Por isso que o nosso arco está nas nuvens. Diga glória a Deus. Quarta característica. É um arco sem flecha. Diga comigo, sem flecha. Quando falamos em arco, nós lembramos de um arco de guerra, mas é um arco sem flecha. E nós lembramos da guerra. Quando eu falo em flecha, eu lembro do profeta que diz assim, que nós somos as flechas limpas nas aljavas do Senhor. Quando Deus quer chegar a uma distância, o arco é uma arma de distância. Quando o soldado não podia chegar, ele jogava os arcos. Era a força, uma das forças belicosas. Lança, arco, e assim por diante. Quando Deus quer alcançar na terra uma situação, quando Deus quer fazer uma obra, Ele olha para as suas flechas. Eu sou uma flecha do Senhor. Você é uma flecha do Senhor. Só que as flechas do Senhor, elas têm que estar dentro de uma condição. Elas têm que estar dentro da aljava do Senhor, bem grudadinho nos lombos do Senhor, ali recebendo a força, ali recebendo a direção e limpa. Uma flecha com qualquer tipo de impureza, ela desvia o foco. Ela tem que estar limpa. Ela não pode ter nenhuma impureza. Nada, nenhum dobrinha, nenhum gominho da imperfeição da madeira. Ela tem que ser limpa. Por quê? Porque a limpeza dela determina a destreza. Pode ser um ótimo arqueiro. Se a flecha estiver com problema, ele vai errar o alvo. Eu e você somos flechas, mas temos que ser flechas limpas. Jesus Cristo é o meu arco. Ele é o seu arco. E nós somos colocados nele. Como o apóstolo Paulo diz em Coríntios, não foram escolhidos muitos sábios, não foram escolhidos os que são, mas foram escolhidos os que não são, porque a glória é dele. A glória é dele, a glória é dele, a glória é dele. Amém. E nós somos as flechas das aljavas do Senhor. E Ele toca em nós. E Ele nos usa para que alcancemos objetivos. Para que alcancemos alvos. E não fiquemos na nossa miséria. E não fiquemos na nossa mediocridade. E não fiquemos impossibilitados pelas nossas limitações. Não! Que nós sonhemos. Que nós olhemos para o céu e possamos dizer: Senhor, eu posso, eu consigo. Vai dar certo, vai funcionar. Porque se Cristo morreu por mim, Senhor, Paulo diz, Ele nos deu o seu Filho,
Ele não nos dará com Ele todas as coisas? Senhor, será que tanto sacrifício foi para que eu fosse limitado, para que eu fosse, Senhor, detido por minhas situações, minhas crises, minhas dores, minhas impossibilidades? Não, 1000 vezes não. Eu sou a flecha. Você é a flecha. O Senhor tem inúmeros objetivos conosco. Objetivos gloriosos, objetivos excelentes, nobres, de primeira linha. Esse é o sal da terra, essa é a luz do mundo, a igreja, coluna e firmeza da verdade. Como ele mesmo diz, nós somos esse povo que alcançará, que chegaremos. Diga glória a Deus. Quinta característica. Ele é um arco que não tem fim. Você pode estar aqui ou estar em outro lugar. Ele pega, dá a impressão do seu começo, do meu começo, e faz assim. Ele não tem fim. Diga, não tem fim. Eu gosto muito de quando Jesus diz assim, que o Senhor Deus entregou eu e você nas mãos do Senhor. E o diabo ele tem feito nos esquecer disso constantemente. Você está nas mãos de Jesus. E a soberania dele é acima de qualquer governo, de qualquer demônio, de qualquer principado, de qualquer obra, de qualquer falha sua, de qualquer fraqueza sua. A soberania dele é maior que tudo. É um arco que não tem fim. Não é apenas um quadrado nas nuvens, é um arco. Não tem fim. Não tem fim. Essa mensagem nasceu em alguns dias muito difíceis para mim atrás. O Senhor disse para mim, eu sou o seu arco-íris. Falei, estava esperando que ele me dissesse, sou sua rocha, alguma coisa desse tipo. Eu sou o seu arco-íris. Falei, Há quanto tempo você não me vê como seu arco-íris? Hein? E ele começou a ministrar no meu coração. E ele falou para mim que ele era o meu arco da aliança. Que era o meu arco que cercava a minha vida, que me protegia, que me preservava. E cada um destes pontos eu fui anotando. Tudo que ele me dizia. Ele dizia, eu apareço sempre no fim da tempestade, é quando você me vê. Mas em todo o tempo eu estou com você dentro dela. Ele me dizia, eu sou aquele que tira todo o seu medo, toda a sua insegurança. Eu sempre estarei no alto, para que você sempre saiba a direção para onde olhar. E ele disse, eu sou o seu arco, mas você é a minha flecha. E ele disse, eu não tenho fim. Eu não tenho fim. Não é a sua fraqueza, não é o seu físico, não é a sua debilidade, nada. Sou eu na sua vida. Eu sou o seu arco. Eu te cubro com a sombra da minha mão. Eu te sustento, eu te ajudo. Eu sou soberano. Nada pode tirar a minha cobertura da tua vida. Agora, essa parte que veio me fez chorar. Confesso que o que ele me disse em seguida fez algo no meu coração que eu espero que seja para sempre. Ele disse assim, eu sou o seu arco colorido. Eu tenho 7 cores. Eu sou o seu arco colorido. Pare de ver a vida cinza, escura. Eu sou o seu arco colorido.
eu mostro para você, diariamente, todas as minhas cores na terra. Abra os seus olhos para que você enxergue. Pare de ver a vida acinzentada, escura, cheia de penumbra. Eu trouxe a primavera para o seu coração. Nesse momento, eu disse, me perdoe. Me perdoe. O Senhor é a minha primavera. A minha primavera. Ele é o seu arco colorido. Ele é o meu arco colorido. Que faz da nossa vida uma vida de cores. Que faz com que enxerguemos o Deus que gosta da cor. O Deus que gosta do diferente. Ele mistura flores de pétalas rosas com miolo amarelo. Ele coloca beleza até nas gramas mais indesejáveis do campo. Aquelas florzinhas do campo que ninguém paga caríssimo para tê-la. E ele coloca uma beleza em algo tão comum. E eu confesso que por algum tempo eu me esqueci que o meu Deus gosta de cores. E eu queria dizer isso para você. Se você também tem se esquecido que o teu Deus é o arco colorido, que te mostra a beleza que só Ele tem para te mostrar, que restaura o seu coração de tal maneira que você consegue sorrir, só por sorrir, que você consegue ser feliz, só porque você consegue enxergar a cor da alegria, a cor da paz, a cor do ânimo. E você consegue entender aquilo que escreve-se em Cantares. Vem, amada minha. A chuva já foi, o inverno já foi. Vem, vamos descer as vinhas, vamos colher os nossos frutos que nós plantamos. Vem, amada minha. E aí nós percebemos que a nossa vida é colorida por causa dele. O diabo mostra-nos cenários inúmeros, cenários de tristeza, cenários escuros, sombrios. Mas o Senhor, Ele tem nos mostrado o arco e dito, eu sou o Deus das cores, sou o Deus da alegria, sou o Deus da festa, da esperança, eu sou o Deus da cura, dos pactos, eu sou o Deus da renovação da aliança. E este é o meu Deus. E este é o seu Deus. Há quanto tempo você não consegue mais enxergar as cores que Ele tem desabrochado diante de você? Satanás tenta nos disciplinar, nos codificar, nos sistematizar, a entristecer, 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 entristecer. E aí nós começamos a servir o Senhor, como o salmista escreve. Estávamos no rio de Babilônia e chorávamos, porque nos lembrávamos de Sião. E aí nós nos esquecemos que a vida que Deus me deu é colorida. As crianças não cantam? O amor de Deus é colorido? Então, a vida que Deus te deu, ela é colorida. Ela é colorida. A vida que Deus me deu é colorida. Ela é cheia de cores. Dessas cores, elas são variantes e todas. Você sabe que as cores do arco-íris, todas as outras coisas são variantes delas? Porque elas são 7. 7 cores. E essa é a última característica do arco-íris. Perfeição. Tudo o que eu preciso para ser feliz, eu já tenho aqui dentro. Tudo o que você precisa para ser feliz, já está aí dentro. É perfeição. Número 7,
perfeição. O arco que eu recebi é perfeito. Amém? O meu Jesus, meu arco celeste, ele é perfeito. E ele faz da minha vida perfeita. E o diabo não vai poder nos enganar, dizendo isso, aquilo outro, ainda falta. Iremos responder, mas nós estamos no mundo. É claro que existem obras ainda a serem feitas, mas a minha alma está no estado perfeito. Ele governa, ele domina, ele é excelência, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Fala assim para o seu irmão: você tem visto o arco-íris? O arco-íris, o arco, como nós chamamos, arco-íris, vem do grego, interior, dentro, menina dos olhos. Vamos falar arco celeste ou arco-íris. Eu quero ver meu arco-íris todos os dias. E eu gostaria muito que você visse o seu arco-íris todos os dias. E que você olhasse para o arco-íris e dissesse: ah, esperança minha, tempestade está chegando ao fim. Eu não preciso ter medo. Ele está no céu para onde eu devo olhar. Eu sou a flecha. A soberania de Deus está acima de todas as coisas. Existe beleza e tudo sairá perfeitamente como Ele planejou. Amém? Jesus é o meu arco-íris. Jesus é o seu arco-íris. É muito fácil nós nos alegrarmos quando tudo está bem. Quando temos boas notícias, quando tudo está trabalhando concordemente ao esperado. Mas o Senhor Jesus quer que nós enxerguemos a beleza, ainda quando chove. E saibamos que Ele está ali. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Pai, nós olhamos para Noé e nós percebemos, Senhor, do que o Senhor quer, o que o Senhor gosta e o que é aprazível ao Senhor. Que como Noé nós possamos ter iniciativas. E como Noé nós possamos ser voluntários. Para que possamos, oh Deus, agradar o teu coração. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Tu és o nosso arco celeste. Tu és a nossa viva esperança. Tu és a nossa força. Tu és aquele que nos tira o medo, nos tira a insegurança, nos tira a ansiedade. Tu és aquele que nos fortalece. Você de olhos fechados. Quem sabe você diz assim: Senhor, eu queria, mas eu não consigo. Eu não consigo fazer o que eu devo, eu não consigo. Ele diz assim para você: só pelo fato de você estar aqui, você já me disse o quanto você me quer. E eu também te quero. E eu vou realizar esta obra na sua vida. Eu queria que você pudesse sentir neste momento o calor de seu Senhor, o amor de teu Senhor, tirando o seu medo, te dando segurança da sua soberania. Ele é soberano, dizendo para você: você é a minha flecha. Dizendo para você: abre os seus olhos espirituais, abre os olhos do seu coração, vê quanta beleza eu tenho te cercado, quantas coisas boas eu tenho feito por você. Não permita que o seu coração seja capturado pela dor, pela tristeza. Não permita. Não permita, diz o Senhor.
Deixa o Espírito Santo agora te mostrar que tudo sairá conforme o esperado. Deixa o Senhor retirar o medo. Fala com Ele. Abra os seus lábios, diga: Senhor, eu confesso que às vezes eu não consigo. Eu não consigo produzir o que eu deveria, eu não consigo, Pai, mas me ajuda. Peça a Ele para Ele te ajudar. Peça a Ele para Ele te ajudar. Fala: Senhor, eu sei que eu deveria fazer mais. Eu sei que eu posso fazer mais, Senhor. Mas no momento eu não estou conseguindo, então me ajuda. Peça por ajuda. Quem são aqueles que são indesculpáveis diante de Deus? São aqueles que Deus fala e não ouve. Mas eu e você estamos ouvindo. E nós somos perdoados porque nós nos arrependemos. E nós dizemos: Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Peça para Ele te ajudar. Peça para Ele te ajudar. Fala: Senhor, me perdoa. A minha beleza tem se baseado nas provisões, no meu sustento, na minha abundância. A minha beleza tem se baseado no meu conforto. Me perdoa, Senhor. Oh, Senhor, eu quero enxergar a verdadeira beleza da minha vida, que é Jesus Cristo. Eu quero enxergar as cores do meu arco celeste. Oh Deus, eu quero ser alimentado, não pelas bênçãos, mas pelo abençoador. Eu não quero ser servidor de bênçãos, eu quero ser servidor do meu abençoador. Oh Jesus,